Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar ConaGP. É um prazer imenso ter vocês aqui. E eu sempre gosto de lembrar o seguinte: esse webinar que nós fazemos, ele está sendo semanal, tá? Até o dia do evento, ou seja, essa é a última semana. E isso você vai incluir. Essa semana, né, nós teremos 2 webinars, apenas esta semana. A partir do evento ConaGP, que vai ser semana que vem, os webinars serão mensais, ok? E eles vão ser exclusivos para os participantes do congresso, tá? Hoje nós temos aqui a satisfação de ter Júnior Rodrigues, um excelente profissional, vai falar um pouquinho para a gente sobre Agile PMO, uma nova abordagem para PMOs via Agile Management Office. Não é isso, Júnior? É isso aí, pessoal. Boa noite, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Agradeço aí a oportunidade do Wagner para a gente falar um pouquinho aí e ajudar nesse esquenta do ConaGP. Acho que realmente é um assunto bastante interessante, que eu venho já trabalhando já há algum tempo. Quem me acompanha nas redes sociais veio publicando algumas coisas às vezes, enfim. E acho que vai ser um tema bem legal para a gente discutir hoje à noite. Com certeza, com certeza. Então, é o seguinte, a dinâmica aqui do nosso webinar, o Júnior vai fazer a apresentação dele, e no final, né, durante a apresentação, o Júnior pode responder algumas perguntas, podem ir colocando as suas perguntas aqui no chat, tá? Todos aí têm acesso ao chat, basta colocar sua pergunta aqui no decorrer da apresentação. Não deixa para colocar no final da apresentação, não, para não tumultuar aquele tanto de mensagem. Então, nós vamos selecionando as mensagens aqui e o Júnior, ele vai acompanhar o chat também e ele pode ser que durante a apresentação ele responda algumas das suas perguntas, tá? Então, já vai colocando aqui suas perguntas no chat à medida que a apresentação for acontecendo, ok? Júnior, a sala é toda sua, seja muito bem-vindo, gratidão total. Tá bom, obrigado aí, Wagner. Bom, pessoal, eu vou compartilhar minha tela, então, para poder mostrar a apresentação, para a gente começar a nossa apresentação. Me digam aí quando já estiverem vendo, por favor. Deixa eu compartilhar. Tá ok? Ok, Júnior. Legal. Bom, então, como o Wagner falou, né, hoje o objetivo é a gente falar sobre o PMO Ágil, o Agile PMO, e trazendo um pouco sobre a abordagem que eu chamo de Agile Management Office. E aí, até o final da nossa apresentação, a gente vai entender um pouquinho do que é isso que eu estou falando. É claro que aqui não dá para a gente abordar com profundidade tudo aquilo que a gente tem para falar sobre isso, porque realmente o assunto é bem extenso, mas a gente vai tentar passar o máximo dentro dessa hora aqui que a gente tem para trabalhar. Tá legal? Conforme o Wagner falou, se tiverem qualquer pergunta aí, podem ir colocando, que aí, conforme eu puder dar uma parada aqui, eu vejo se tem alguma pergunta relevante aqui e a gente vai respondendo, tá bom? Bom, falar um pouquinho de mim, então, quem ainda não está conectado comigo no LinkedIn, se quiser, pode passar o QR Code aí logo abaixo da minha foto, para já fazer uma conexão. Eu já trabalho com consultoria e gestão de forma geral já há mais de 16 anos, e especificamente há mais de 8 em projetos, né, com forte atuação internacional e em várias áreas, como educação, serviços, telecom, marketing online. Tenho mestrado em administração pela EAG da PUC, MBA em gerenciamento de projeto e algumas especializações na área de TI. Trabalho muito com a transformação organizacional e ágil nas organizações, através da implantação e gestão de PMOs, que é um dos meus carros-chefes, né? E praticamente desde quando eu me entendo por gerente de projeto, trabalhando com projetos, eu trabalho com PMOs, então tenho bastante experiência na área, gerenciamento de portfólio, projetos de forma geral, com uso de métodos ágeis, híbridos e tradicionais. Também sou facilitador, né, e professor em MBA, treinamentos ágeis e projetos, e tenho certificados PMP, ASM, PMOCP, PACC, CLF, enfim, entre outros aí, tá? Quem quiser pode se conectar a mim no LinkedIn, lá no final também eu deixo de novo lá o link para quem não conseguiu conectar. E só para trazer para vocês, assim, que esse tema que eu estou falando, ele não nasceu hoje, né? Eu já venho trabalhando ali já desde meados do ano passado. Conforme eu falei, eu já tenho uma experiência já grande aí na área de PMO e, de certa forma, me incomodava, tinha uma pulguinha atrás da orelha aí sobre a visão
que se tinha do PMO por ser uma área muito ligada à gestão tradicional. E aí eu comecei a aprofundar o estudo sobre a união desses dois mundos, né, agilidade e PMO. Comecei a estudar mais a fundo meados do ano passado, e aí publiquei 2 artigos na revista Mundo PM, nas edições 83 e 84, por 2 edições seguidas, falando justamente sobre o Agile PMO. E aí no primeiro artigo eu falei um pouquinho, dei uma introdução breve, falei sobre um case de implementação do PMO Ágil, e no segundo artigo já comecei a aprofundar um pouquinho, já comecei a falar um pouquinho sobre esse modelo Agile Management Office. E rodei o meu primeiro workshop do Agile PMO em novembro do ano passado. Tá legal? E aí a gente vai falar então um pouquinho sobre o propósito do PMO, o PMO tradicional, um pouco sobre o mundo VUCA, competências necessárias, o PMO ágil de alto impacto, o modelo de tribos, como que a gente alcança valor para as organizações, e também aí finalizando sobre o modelo Agile Management Office. Legal? E antes de mais nada, assim, quando a gente começa a falar sobre PMO ágil, sobre agilidade, né, a gente não tem como não falar de adaptação. O mote nosso aqui, né, e ao longo de toda essa conversa, vai ser a adaptação. E adaptação em que sentido? Adaptação ao contexto da organização, adaptação ao contexto do projeto, adaptação às necessidades específicas de um determinado projeto que a gente pode gerenciar, enfim, que a gente pode tocar. Então, o mote principal aqui é falar sobre adaptação e adaptação desse PMO, né, dessa estrutura, dessa área, à realidade do negócio e à realidade do projeto no qual ele vai estar inserido. E quando a gente fala de organização, a gente não tem como não falar de estratégia, porque o PMO ele passa a ter cada vez mais um papel fundamental em traduzir a estratégia por meio de projetos e garantir com que essa estratégia seja implementada e os resultados alcançados. Né? E a estratégia é o quê? É o modo pelo qual a organização procura alcançar a sua visão. A gente parte de uma missão, né, de um propósito, de qual é o propósito daquela organização, e a gente, através da estratégia, a gente busca alcançar aquela visão, que é onde a organização se enxerga dali a algum tempo adiante. E eu gosto muito dessa frase que tem embaixo, né? Se não se sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Adaptado do Alice do País das Maravilhas. Por quê? Porque se você não planeja, se você não sabe, não tem uma estratégia, não busca a visão, não traça um objetivo, né? Você pode implementar qualquer coisa, você pode correr para qualquer lado, você pode sair executando o tal do fazejamento, né, que é o fazer sem planejar, que para você está tudo bem, está tudo bom, né, porque você não planejou, você não traçou um objetivo, você não se preparou para aquele determinado objetivo que você gostaria de alcançar. E aí, falando de estratégia, eu trago esse conceito do Golden Circle, né, que é do Simon Sinek, que é um ponto muito importante que a gente precisa atentar, e não somente em termos de organização, né, esse conceito ele vem do livro Start with Why, né, ele começa com o porquê, do Simon Sinek, que é a gente definir qual é o propósito, né, para que a organização existe. Porque se a gente não souber o porquê, o motivo pelo qual a organização existe, né, qual é o propósito daquela organização, a gente também não vai saber para que o nosso PMO existe. E aí, o trabalho, a implementação, a gestão, a execução do dia a dia desse nosso PMO, ele vai ficar disperso, vai ficar desconexo, vai começar a executar uma série de coisas que não fazem muito sentido. Por quê? Porque não se tem claramente como que o PMO consegue contribuir estrategicamente para alcançar os objetivos da organização, porque a partir do momento que a organização não sabe o seu propósito, ela também não sabe exatamente quais são os objetivos que ela pretende alcançar. Então, eu gosto muito de trazer esse conceito, porque não somente a organização precisa se preocupar com isso, precisa definir qual é o seu propósito, precisa definir realmente quais são os seus objetivos, o PMO também precisa definir isso, mas para que ele consiga definir isso, a organização precisa ter muito claramente definido esses pontos, tá? Tudo certo aí, pessoal? Esse Golden Circle aí, coloca aí no chat para mim, para eu ter uma ideia se isso é novidade, se a galera tá acompanhando, se está tudo muito, muito rápido, enfim. Gostaria de um feedback de vocês aí. Quem não conhecia, quem conhecia, para a gente poder continuar.
não sei se eu estou... Bom, enfim, vou seguir aqui porque eu não sei se está chegando as mensagens para mim, mas enfim. E aí, falando do PMO, né, trazendo um pouco do conceito do PMO tradicional, né, geralmente ele é visto como uma unidade organizacional centralizada que supervisiona a gestão dos projetos e dos programas, né? E aí a gente tem algumas funções, algumas atividades que estavam muito ligadas a essa visão do PMO tradicional, que era estabelecer e manter padrões, procedimentos e documentar projetos, né? Então, assim, o PMO sempre era muito visto ligado à metodologia, né? A gerenciar recursos designados para os projetos. Então, o PMO ele também tinha uma função muito forte, muito grande aí de fazer a gestão do pool de recursos, ser um ponto para os gerentes e para os membros de equipe. Então, o PMO ele reportava, as equipes reportavam o avanço dos projetos, os gerentes de projetos reportavam ou reportam os avanços dos projetos para o PMO. O PMO tem a função de ser esse hub aí, de fazer esse repasse das informações para a alta gestão, suportar os projetos e treinar os recursos em conceitos de GP. Era muito comum também que o PMO fizesse treinamentos, inclusive fazia treinamentos para a certificação PMP, isso era muito comum até um bom tempo atrás, e também prover mentores ou consultores em planejamento e estimativas. Então, se as equipes tinham alguma dificuldade em fazer algum tipo de planejamento, estimativa, alguma expertise relativa a algum projeto específico, alguma lição aprendida, enfim, o PMO também tinha muito essa função de ser o guarda dessas informações internamente na organização e apoiar as equipes no fornecimento destas, né? E também, o PMO ele sempre foi caracterizado muito em função do seu nível de autoridade, né? Desde um nível mínimo, onde ele tinha uma função de aconselhamento, né? Então, a orientação das equipes de como gerenciar os projetos de uma forma melhor, e até chegar num nível mais pleno, né, mais total, de cancelar os projetos. Então, algum projeto que não tivesse de acordo com o planejado, com o budget, ou também não tivesse de acordo com a estratégia de organização, o PMO também tinha o poder de cancelar os projetos, e passando por um nível aí intermediário de autoridade, onde ele fica ali meio como uma interface entre as áreas, fazendo a integração entre as áreas que estavam participando de algum determinado projeto, enfim. Então, esses são os níveis de autoridade que o PMO costumava navegar, né? E aí, assim, uma questão que é muito importante, que na maioria das vezes esses questionamentos não são feitos, né? Será que a gente precisa realmente de um PMO? Será que faz sentido para a organização ter um PMO? Né? Porque se a gente para pensar e se a organização tem uma quantidade ínfima de projetos, né? Ou com um projeto, 2 projetos, talvez não faça sentido nenhum implementar um PMO. Né? Por quê? Porque o PMO ele causa overhead, né? Ele tem a necessidade de você ter uma estrutura dedicada para poder fazer a coordenação desses projetos, né? Para poder fazer a centralização desses projetos. E aí tem algumas perguntas que a gente costuma fazer, né? Eu tenho recursos para esse PMO, né? Quem é que eu vou colocar para fazer a gestão do PMO, para apoiar o gestor do PMO, né? Quem é que vai fazer parte dessa equipe? Existe uma metodologia padrão dentro da organização que o PMO precisa ser o líder, né, que precisa liderar esse processo de padronização da metodologia ou não? Unidades de negócio ou áreas trabalham de forma conjunta nos projetos, né? Como eu falei anteriormente, né, quantos projetos por ano a gente tem? Tem uma quantidade justificável de projetos, né? Quais os problemas que a gente enfrenta com os projetos atualmente, né? E esses problemas que a gente enfrenta, quanto que eles custam para a organização? Então, esses são pontos importantes que a gente precisa responder quando a gente pensar em implementar um PMO, e não sair implementando somente porque é moda, enfim, ou porque o concorrente tem e você acha que isso é necessário para a sua operação. Legal? Então, o PMO ele vem para poder fechar essas lacunas, né? Então, se o PMO ele responde a todas essas perguntas, realmente faz sentido aí você fazer a implementação de um PMO. Legal? Até aí, tudo bem, pessoal? Edmar falou aqui, por que não usar o termo em português, escritório ou gerência de projetos, ou existe uma diferença entre eles? Então, Edmar, escritório de gerenciamento de projeto é uma estrutura, né? É uma área. Por mais que a gente possa ter uma realidade, como já aconteceu, eu já passei por isso, inclusive em algumas empresas, que você pode ser equipe, né? Você pode ser uma equipe de uma pessoa só,
né? Quando a gente fala de PMO, a gente está se referindo a uma área que ela pode ter uma pessoa, 2, 10, 20, whatever, né? E quando a gente fala de gerência de projetos, gestão de projetos, né, a gente está falando do método, da aplicação de uma metodologia, de um conceito, de um modelo para fazer a gestão dos projetos. Tá legal? Uma pergunta para vocês aí, enquanto eu dou um gole na água. Alguém já ouviu falar sobre esse conceito de mundo VUCA, né? VUCA World? Responde aí para mim. Pedro não, Fábio não. Rosli Ribeiro, não. Léo também não. Legal. Bacana. A maioria aí, acho que quase todo mundo falou que nunca ouviu falar. Bacana porque eu vou trazer uma novidade então para vocês. Assim, muito se fala hoje em dia, né? Esse conceito do mundo VUCA, embora ele seja novo para o mercado de forma geral, ele já é um termo que já existe há pelo menos uns 60 anos e foi criado pelo Colégio de Forças Armadas dos Estados Unidos. Esse termo ele era utilizado para poder denominar o mundo pós-guerra, né? Pós-guerra fria, na verdade, né? Aquele período onde os Estados Unidos e a Rússia travaram aquele embate, aquela guerra não declarada, né? E aí toda essa complexidade que começou a ser vista, começou a ser observada no mundo após esse período, onde não existiam mais dois grandes players, duas grandes forças mundiais que ditavam as regras, vamos dizer assim, onde sim começou-se a ter uma quantidade cada vez maior de players, né, de países com importâncias, com sua importância, com relevância dentro do cenário mundial, passou-se a denominar esse período, né, esse momento, como um mundo VUCA, que é um mundo onde a gente vai tratar de alguns aspectos que correspondem ao seu acrônimo, né? VUCA significa, como nesse slide seguinte aqui, né, volatilidade, incerteza, né, ou uncertainty em inglês, complexidade e ambiguidade. E volatilidade diz respeito a quê? O volume das mudanças, né, e a agilidade com a qual elas ocorrem ou têm ocorrido faz com que a gente tenha muita dificuldade de prever os cenários como a gente fazia anteriormente, né? E aí quem lida, né, ou atualmente ainda lida, ou sempre lidou com a definição de cenários, né, simulação de Monte Carlo, enfim, para que a gente pudesse avaliar riscos de projetos, né? Hoje, cada vez mais se torna muito difícil você fazer isso. Por quê? Porque as coisas mudam muito rápido, né? Muda o tempo todo, entra um novo player no mercado, a globalização, a interconexão que a internet, né, que o mundo, né, o mundo interligado hoje traz, faz com que as coisas mudem muito rapidamente. Pode entrar um player novo amanhã lá na China, que na semana seguinte ele já está impactando a sua operação aqui no Brasil. Então, isso fica muito difícil de você prever que essas coisas vão se manter lineares como a gente fazia isso anteriormente, né? A incerteza, né, a grande disponibilidade de informações, muitas vezes não são úteis para que a gente consiga compreender ou predizer esse futuro, né? Por mais que a gente tenha informações de N fontes, né, a gente não consegue prever. Por quê? Porque o mundo é disruptivo, né? As mudanças são disruptivas, as coisas acontecem de uma forma que a gente não consegue nem imaginar, né? A complexidade, né? Então, como eu falei anteriormente, a conectividade, a interdependência são fatores que vão ampliar essa complexidade, e aí os modelos que a gente utilizava até então para tomada de decisão não são mais suficientes para poder lidar com esse cenário. E também a ambiguidade, né? A forma como a gente tem muito diferente de se interpretar e analisar esses contextos, né, faz com que a gente também não consiga ver claramente esse cenário futuro, né, de uma forma mais completa. Por quê? Porque eu vou analisar de uma forma, porque eu estou olhando por uma ótica, utilizando algumas informações dentro daquele contexto que eu vivo, você vai analisar de uma outra forma e vai ter uma outra visão, e isso vai fazer com que toda essa complexidade atrapalhe, e essa ambiguidade atrapalhe o nosso planejamento, né? Então, um conceito que eu trago aqui no slide anterior, né, que eu acabei passando, é que quando a gente foca nesse mundo VUCA, se a gente se deixar levar por esse mundo VUCA, né, por essa volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, né, a gente tem um cenário de fragilidade.
É um cenário onde as empresas, as organizações ficam muito vendidas, ficam muito frágeis e com uma incapacidade muito grande de tomar decisão. E como que a gente consegue fazer para driblar todo esse cenário, consegue fazer para que a gente, pelo menos, consiga lidar com isso e consiga executar os nossos projetos, as nossas operações de uma forma satisfatória, através de modelos adaptativos, né? Lembra que eu falei lá no início do mantra, né, da adaptação, de modelos ágeis, de modelos colaborativos, que é a realidade que a gente precisa cada vez mais trazer para as organizações. Legal? E um outro dado importante é que as competências que eram necessárias até então, né, dos profissionais que trabalhavam com gestão de projetos, que trabalhavam em PMOs, essas competências elas já não são mais suficientes, né? Passa a ser necessário que esses profissionais tenham um conhecimento cada vez maior de ciências complexas, e não de ser cientista, né, de cientista de dados, enfim, profundamente, um profundo conhecedor, mas sim saber analisar dados, saber analisar, conhecer a respeito de Big Data, enfim, e conseguir analisar essas questões de variações, de variáveis de cenários, e saber como que você consegue tomar a decisão melhor com base nas informações, mesmo preliminares que você tenha, com a quantidade enorme de dados que você tenha, para que você consiga sair de uma forma melhor do outro lado, né? Com isso, você também precisa adotar estratégias indiretas, né? Então, aquela ideia de que melhor caminho entre dois pontos é sempre uma linha reta, isso já não é mais verdade, né? Por quê? Porque essa linha reta, ela pode não necessariamente ser a melhor solução, ela pode não trazer o melhor cenário para a sua organização e o mais, né? Mesmo que o melhor caminho seja essa linha reta, mas se a gente traçar essa linha reta e adotar isso como um plano imutável, né, no meio do caminho, com certeza a gente vai ter que lidar com a mudança. Então, a gente já precisa estar preparado com algumas abordagens, com algumas estratégias para que a gente possa contornar esses obstáculos que vêm pelo caminho. E, falando principalmente, né, de colaboração, como eu falei anteriormente, né, as pessoas, os profissionais, precisam ter um conhecimento da dinâmica humana profundo, né, saber se relacionar, saber fazer network, saber colaborar, saber trabalhar em equipe, realmente cada vez mais focar o seu desenvolvimento nos soft skills, né? Normalmente se fala muito nas empresas hoje que elas contratam pela parte técnica, né? Contratam um profissional pelo conhecimento técnico e vão demitir esse funcionário pela falta de conhecimento humano, né? Pela falta de soft skills que esse profissional possui. E isso cada vez mais se torna verdade, né? As empresas passam cada vez mais a focar, né, o seu recrutamento e seleção em aspectos mais comportamentais. Por quê? Porque ela sabe que a parte técnica é a parte mais fácil de se treinar o profissional. Então, ela foca na parte comportamental e o que for necessário se treinar aquele profissional, ela vai treinar para poder adequar à necessidade da organização. Legal? E aí, como que a gente faz, então, dentro de todo esse cenário, né, que eu falei de complexidade, do mundo VUCA, das mudanças que a gente vem enfrentando nas organizações, como que a gente faz para que o PMO consiga mostrar o seu valor dentro da organização, né? Então, o PMO, ele passa como a gente está falando de pessoas, né, de colaboração, de dinâmica humana, o PMO, ele passa a ter um propósito, precisa ter um propósito cada vez maior de fazer com que os stakeholders, as equipes, brilhem, né, dentro dos projetos, dentro da organização. Então, que eles consigam cada vez mais mostrar a sua capacidade de fazer a diferença dentro da organização. E o PMO ele pode ajudar nesse processo. Ele consegue também demonstrar valor quando ele consegue entregar resultados e benefícios para a organização. Um conceito que eu gosto muito de falar, que é a respeito do gerenciamento de benefícios. Isso pouco se fala em gestão de projeto, porque a gente foca muito em entregar no prazo, entregar dentro do custo, enfim. Mas a gente não se preocupa com a perenidade daquilo que a gente está implementando e quais são os benefícios que vão ser retornados para a organização com a entrega daquele projeto. Então, o PMO ele passa a ter realmente um valor muito grande, muito importante dentro da organização, quando ele começa a entregar esses resultados e, principalmente, os benefícios dos projetos que estão sendo implementados. Ele cria uma reputação dentro da organização quando ele consegue cumprir esse propósito e entregar esse valor para a organização. Então, se ele não conseguir fazer isso, se ele não conseguir
demonstrar isso dentro da organização, ele não vai conseguir criar uma reputação e, fatalmente, ele vai acabar sendo descontinuado, despriorizado, enfim, né? E um PMO também inteligente, que consegue mostrar valor dentro da organização, ele não vai lutar contra esse cenário complexo, né? Tentando simplificar, tentando dar soluções simples, fáceis, né? Ele vai sim explorar as características dessa complexidade, aprendendo a navegar dentro desse cenário de uma forma segura, né? Antevendo, analisando as informações, se cercando de pessoas que possam ajudar, trabalhando de forma colaborativa. Então, assim, o PMO consegue realmente mostrar o seu valor. Até aí, tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Vou seguir aqui, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí. E aí, só para poder fechar, né, sobre essa parte aí, sobre essa visão do PMO, né? Até então, a gente sempre teve uma visão do PMO sobre os estágios e tipos, né? Partindo, né, numa visão de estágios, de uma evolução desde um project office, né, um escritório de projetos, onde ele tinha uma pessoa, somente 2, 3 projetos sendo gerenciado dentro do seu guarda-chuva, até uma visão de centro de excelência, né? Muito gostava-se de se falar, e até hoje ainda se fala, né, em alguns PMOs mais tradicionais, né? Não, meu PMO é um centro de excelência, né? E é aquele PMO onde se entende que ele chegou no estágio máximo de evolução dentro da organização. Um PMO que está ligado diretamente à estratégia da organização, contando com uma estrutura parruda, com vários profissionais, lidando com a gestão de portfólio, de programas, tendo dentro da sua estrutura um gestor, uma pessoa com nível de diretoria ou um VP, enfim. Então, esses eram os estágios que a gente costumava passar na evolução de um PMO dentro da organização. E também a gente costumava caracterizar um PMO através do seu tipo, né? Um PMO que poderia ser de suporte, né? E um PMO que seria para fornecer documentação, metodologia, templates, enfim, né? Um PMO que tinha ali uma função mais de ajudar o dia a dia ali operacionalmente das equipes e dos projetos, dos GPs, passando por um nível mais tático, onde ele começava a gerenciar alguns programas, até chegar num nível mais estratégico, que também geralmente estava ligado mais à gestão de portfólio, ligado à estratégia da organização. Tá legal? E aí, como é que a gente começa, então, a mudar esse cenário? Dentro de tudo isso que a gente falou até aqui, né, da complexidade, da adaptação, necessidade de focar nas pessoas e na colaboração, né? A gente começa a mudar um pouco aquela visão de gestão de projeto que era muito focada no triângulo de ferro de projeto, né? Que era o custo, qualidade e escopo, né? A gente começa a ampliar. Claro que o triângulo de ferro ele ainda é importante, claro que a gente não vai deixar de olhar, né, para custo, para o escopo do projeto, para a qualidade, enfim. Mas a gente também tem que olhar para outros aspectos para formar um novo triângulo dentro desse conceito de PMO ágil para trazer um impacto altíssimo para dentro da organização. Né? Como eu falei anteriormente, focar nos benefícios, e quando a gente fala de benefício, é entregar o quê? Valor para a organização. E a gente está falando aqui também do ambiente de projeto, que o ambiente de projeto é justamente o quê? As equipes, as pessoas, a colaboração que consegue se obter, né, no contexto dos projetos que estão sendo executados na organização. Então, a gente passa a olhar, a focar, né, o trabalho do PMO, não somente agora naqueles aspectos ligados diretamente à gestão de projeto, mas sim uma parte um pouco mais ampla, né, tendo em vista valor e pessoas dentro da organização, para conformar esse novo triângulo do nosso PMO ágil. Legal? E aí eu vou trazer alguns conceitos rapidamente para vocês aqui, de algumas visões que a gente tem hoje no mercado, né? Eu não sei se alguém aqui conhece o PMO Value Ring, do Américo Pinto. Esse é um conceito bacana, porque ele fala de alguns aspectos que eu acho interessantes para o conceito do PMO ágil, né, do Agile PMO, que ele fala de 8 steps, né, que é, primeiro, definir as funções do PMO, depois balancear o mix de funções do PMO, né, estabelecer quais são os processos que o PMO vai realizar no seu dia a dia, definir quais são os KPIs que vão medir a eficiência desses processos,
E a partir de então a gente consegue definir o headcount e quais são as competências necessárias para esse PMO. A gente começa a rodar e a verificar, a identificar a maturidade do PMO, como que ele está atualmente, como que a gente consegue fazer para que esse PMO evolua, até chegar num cálculo de ROI, né, de qual é o retorno do investimento do PMO, né? Então, quando a gente está falando de uma estrutura, né, ela gera custo, né, ela gera um overhead, como eu falei anteriormente, para a organização. E aí a gente precisa avaliar o retorno que essa estrutura, que essa nova área está trazendo para a organização, está compensando, né, o seu custo. Né? Então, isso é um ponto importante também que é interessante a observar. E aí ele fecha esse modelo com um acompanhamento do desempenho estratégico do PMO, que observa, como se fosse um balancing scorecard, todos esses outros pontos. Né? Só que esse modelo do Value Ring, ele foca muito, né, e é um modelo interessante, que também prevê a implementação e a adoção organização, né, de PMO, mas ele foca muito na implementação do PMO. Ele não fala da gestão do PMO, ele não fala do contexto no qual a organização está inserida. Então, embora seja interessante, é importante considerar, mas ele não traz uma visão mais completa para poder fazer tanto o link com o contexto da organização e a estratégia, quanto com a gestão e o dia a dia e a operação, e principalmente a inspeção do PMO rodando no dia a dia da organização. E aí, falando de Agile, né, a gente não tem como deixar de falar, né, que o Ágil, né, que o Agile, ele não é somente uma metodologia, né, como muita gente associa somente ao Scrum. Né, muita gente aqui, talvez, imagine, ou que já ouviu falar de Agile, né, de Ágil, tem uma visão de que, não, Ágil é Scrum, né, enfim, mas o Ágil, ele é muito mais do que o Scrum. O Scrum está nessa ponta direita aqui, né, que é o fazer ágil, que são as diversas práticas que podem ser utilizadas para manifestar o quê? O mindset ágil. Né? Então, a gente primeiro precisa partir de uma visão de ser ágil, de ter um mindset ágil dentro da organização, porque se a gente quiser partir diretamente para a implementação de uma metodologia, para a adoção de um método dentro da organização, sem trabalhar, ou pelo menos ter em foco o mindset, a implementação, a adoção dessa metodologia vai dar com burros na água. Por quê? Porque ela vai bater no teto. Né? Ela vai fazer algum sentido ali dentro da área operacional, dentro da equipe que está rodando aquele projeto, mas quando chegar em cima, a alta gestão não vai ver valor, vai querer cobrar da mesma forma que cobrava numa visão tradicional de projetos, vai exercer uma gestão comando e controle que é totalmente incompatível com os valores estabelecidos pelo Mindset Ágil. Então, o Mindset Ágil, ele precisa ser o norteador de todas as iniciativas da organização. Né? E aí a gente pode partir de um Mindset Ágil, tendo em foco os 4 valores que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Os 4 valores que o Manifesto Ágil estabelece, também fundamentado nos 12 princípios, né, que norteiam a adoção dos métodos ágeis, para aí sim a gente permear a adoção da metodologia da organização. Então, assim, ficando bem claro, quando a gente fala de ágil, a gente fala de uma visão adaptável, flexível, mas que é totalmente diferente de ser rápido. Né? E aí o conceito de errado que muitas organizações vêm adotando, vêm buscando adotar o ágil porque acham que vai entregar mais rápido, né? Tem uma certa culpa aí do próprio livro do Jeff Sutherland, que é o Scrum, fazer o dobro na metade do tempo, né, que muita gente lê a capa, mas não lê o contexto, não entende o conceito que tem por trás e não vai buscar na fonte do Manifesto Ágil para entender o que está por trás da metodologia Scrum. Mas o ágil, adaptável, flexível, é diferente de rápido. A gente tem entregas incrementais, entregas menores, entrega antecipada de valor, mas isso não significa que a gente está entregando o nosso projeto mais rápido, e sim que a gente está trabalhando com um novo drive, com um novo mindset, que começa a demonstrar valor de forma antecipada para os nossos usuários, nossos clientes. Legal, pessoal? Bem entendido isso aqui? Ficou alguma dúvida? E aí, quando a gente fala, né, da visão tradicional de PMO, ela é uma visão que é totalmente avessa ou totalmente contrária a essa visão adaptável e ágil. Né? Por quê? Porque a visão do PMO tradicional é uma visão
comando e controle, é uma visão hierarquizada, né, conforme está nessa figura aqui do lado esquerdo, né, onde tem a figura central do PMO, fazendo a supervisão, a coordenação, a gestão mais em alto nível dos projetos ou dos gerentes de projetos, né, e aí muito focada nessa visão de cascata, né, de projeto waterfall, inflexível, rígido, onde a gente tem um planejamento adiante muito grande, né, a gente tem um esforço, normalmente, em projetos tradicionais, a gente leva aí uns 2 meses para planejar para um projeto de 6 meses, né, enfim. A gente acaba, então, com isso, tendo muito retrabalho e muito desperdício, por quê? Porque como a gente tem um item que é crucial, que é fundamental e que está inserido em qualquer projeto, por mais preditivo que ele seja, por mais fechado que o escopo seja, que é a incerteza, né? Então, assim, não tem como a gente querer ter um planejamento 100% e que vai acontecer 100% ao longo do nosso projeto, né? Então, essa visão tradicional, ela acaba focando em plano, foca no processo e não foca no valor que está sendo entregue. Por quê? Porque ela está focando em seguir aquilo que tinha sido planejado, de seguir um cronograma, de seguir, né, aquele custo que tinha sido delimitado, mas não está focando no principal, que é entregar valor para o nosso cliente. Aí, com isso, né, a gente leva a alguns mitos, né, com relação ao papel do PMO, né, que o PMO ele acaba perdendo aí patrocínio, ele acaba não tendo uma falta de patrocínio. A gente tem a visão também de que para implementar um PMO, a gente precisa definir um PMO ideal, né, dentro da organização. Não, meu PMO vai ser um centro de excelência, meu PMO vai ser um PMO de suporte, um PMO estratégico, tático, enfim, né? A gente também acaba se apegando muito naquela visão de que o PMO ele vai prover metodologias e ferramentas, né? Que PMO maduros são estratégicos, enfim. Então, a gente acaba tendo uma série de deturpações sobre o papel do PMO, sobre o PMO em si, dentro das organizações. E é por isso que a gente tem que trazer esses conceitos para a gente poder desmistificar um pouquinho isso. Tá legal? E aí, trazendo um pouquinho mais do conceito, eu vi aqui que tem uma pergunta, né? O Edmar falou aqui sobre o final, se eu vou indicar alguma bibliografia, dica de bons livros sobre esse tema. Eu vou escrever aqui para você, o Edmar, PMO Ágil, que eu acho que é um livro legal, do Fábio Cruz, mas eu vou falar agora sobre ele. E o High Impact PMO, do Philip Husner, se não me engano, acho que é assim que escreve, agora não estou... Se é assim, depois a gente dá uma corrigida. Dá uma lida também naqueles 2 artigos que eu falei lá no início. Eles já estão disponibilizados já no meu site, né, no gesto.com.br, e também no LinkedIn. Esses 2 artigos estão lá no LinkedIn, dá uma olhada também, e aí depois a gente vai trocando mais ideia a respeito disso, tá? O Amir também falou que o grande desafio do PMO é gerar valor. Implantei 2 em ambiente com maturidade distinta e deu certo onde a maturidade é maior. Realmente, Amir, isso faz sentido, né? Porque quando a gente tem uma maturidade maior em gerenciamento de projeto, até mesmo em agilidade, a gente consegue realmente ter mais sucesso, porque já se enxerga mais benefício naquilo que está sendo implementado. Você não precisa fazer um aculturamento da organização e das pessoas com relação ao papel do PMO. Mas eu vou falar um pouquinho também a respeito sobre isso aqui na frente, para a gente entender que pode ser um pouquinho diferente disso aí também, tá? E aí, conforme está nesse slide aqui, um PMO adaptável é um PMO ágil, né? Então, não necessariamente o PMO ágil ele vai estar ligado a uma organização, a uma empresa que esteja trabalhando com metodologias ágeis. PMO ágil, quando eu falo aqui dentro desse conceito, Agile PMO ou Agile Management Office, né, o escritório de gestão ágil, PMO é um escritório de gestão que consegue se adaptar às necessidades da organização conforme elas forem mudando, né? É um PMO que tem que estar sempre muito ligado a essas mudanças na organização, por isso que eu falo que a gente precisa ter um olhar sobre o contexto no qual a organização está inserida, o contexto do mundo VUCA, para que o PMO anteveja essas mudanças e consiga se adaptar às necessidades da organização, né? Mas o ponto principal aqui, e aí respondendo a pergunta, a observação do Amir, né, com relação à maturidade,
se a gente focar nas expectativas dos stakeholders e formar o mix de funções de acordo com essas expectativas, que sejam capazes de atender essas expectativas, a gente cada vez mais vai conseguir mostrar os benefícios e resultados do PMO dentro da organização. Faz sentido isso para vocês? Porque, assim, o ponto de partida do PMO não é definir modelo XPTO, PMO ágil, enfim. Não, é definir o seguinte: o que a organização precisa que eu apoie? É que eu apoie na gestão das iniciativas, na gestão do portfólio, na gestão do desenvolvimento de produtos, na gestão das equipes ágeis, enfim, né? É isso que a organização precisa de mim? Então, beleza, aí você cria esse mix de funções com base nisso, para quê? Para que você consiga cada vez mais estar aderente à necessidade de organização e cada vez mais mostrando o seu valor e mostrando, consequentemente, os benefícios do seu PMO para a organização. Então, assim, a maturidade, ela interfere? Interfere, mas se você fizer esse papel e fizer esse trabalho bem feito, ela deixa de ser um ponto tão relevante assim na perenidade do seu PMO, né? E aí, falando aqui do conceito do PMO ágil, né, desse livro aí que eu indiquei para vocês, né, ele parte de 2 princípios principais, que é a estruturação do PMO, que aí fala um pouquinho também do que o Américo Pinto fala, sobre definição de modelo e levantamento de informações necessárias para a estruturação do PMO, avaliação dos projetos, aí aqui ele já começa a partir um pouco mais para backlog, gestão, que aí eu vou falar um pouquinho mais na frente, que é a avaliação dos projetos, identificação dos que farão parte do backlog do PMO, e tendo também uma visão de revisão periódica da estrutura, da mesma forma que o Américo fala, para ajustar o PMO de acordo com o desempenho e as mudanças observadas dentro da organização. E aí, falando da gestão, né, e do dia a dia do PMO, né, como que ele roda a sprint de multiprojetos, ele faz a identificação e planejamento dos projetos que serão rodados naquela sprint, e aí aqui a gente está falando de projetos que rodem no modelo de sprint e projetos que não rodem no modelo de sprint, que podem ser projetos tradicionais, híbridos ou ágeis, que vão estar dentro de um período que está sendo observado, geralmente de 1 a 3 meses, para que a gente observe o avanço desses projetos, e aí, ao final desse ciclo, a gente vai fazer uma reavaliação daquilo que tinha sido planejado, seja dos projetos ágeis, híbridos ou tradicionais, e aí a gente vai fazer uma avaliação do que fez sentido, se foi entregue valor, se não foi, como que a gente anda dali para frente no próximo ciclo. E aí também a gente pode rodar alguns status report semanal, mas aí, claro, sempre tendo a visão, né, de ágil, de lean, né, da gente não ter um relatório de 70 páginas, de 50 páginas, nada muito elaborado, e sim, se possível, focando em um relatório one page, onde a gente possa dar avanço do nosso planejamento, do nosso roadmap, e quais foram as entregas de valor que a gente teve naquele período. Ponto, só isso. Reuniões de review retrospectiva dos projetos, no qual o PMO pode participar para poder aportar valor junto com as equipes dentro dessas reuniões, né? E aí sim, como eu falei anteriormente, fazendo o fechamento do período e a entrega dos projetos e também cuidando da comunicação desses benefícios, desses resultados dentro da organização. Tá legal? E aí, para completar um pouquinho a visão né, de como o PMO se encaixa dentro desse contexto ágil na organização, né? E aí, linkando não só a visão de gestão tradicional, híbrida, mas também falando um pouquinho mais de ágil para quem não conhece, né? A gente tem a visão aqui do lado esquerdo de como o PMO funcionaria dentro desse cenário, né? Então, o PMO ele funcionaria como integrador entre as equipes de projeto, atuando na interface entre os projetos, ajudando na integração entre essas tribos de projeto, compartilhando boas práticas, compartilhando quais são as dificuldades que a gente teve em uma equipe, um projeto que pode servir de lição para uma outra equipe, né? Apoiando e fazendo a integração, e aí tendo, que é um conceito que eu não vou tratar aqui, mas fazendo uma escalabilidade desses projetos, dessas equipes, para um projeto estratégico dentro da organização, onde a gente vai ter várias equipes atuando em conjunto para entregar um projeto mais estratégico, um projeto maior, né? E aí, do lado direito, eu trago aqui para vocês um conceito das equipes de projeto, né? Como que as equipes de projeto trabalham dentro da organização quando a gente está falando de timizagem, né? Que a gente gosta de chamar de tribos ou de squads. Para que a gente consiga alcançar isso, a gente precisa ter um nível de alinhamento e um nível de autonomia tal
que permita que a gente consiga ter equipes autogerenciáveis, autônomas e colaborativas. A gente não consegue, aí por isso que uma visão de comando e controle, como a gente tem aqui do lado esquerdo, né, do lado esquerdo desse quadro, né, ela garante um nível de alinhamento altíssimo, né, na base do chicote. Né? Então, eu mando, você faz. Né? Eu mando, você obedece. Por quê? Cara, não questiona, faz. Né? Mas a equipe tem um nível de autonomia baixíssimo. Né? E esse conceito aqui de nível de alinhamento alto e nível de autonomia baixo está justamente ligado à visão tradicional de gestão de projetos, né? Onde tem a figura central de um gerentão lá, de um gerente de projeto, que estabelece quais são as atividades, coordena o trabalho das equipes, então a equipe funciona na base do chicote do gerente de projetos, mas a equipe não tem autonomia de decisão nenhuma. Por outro lado, se a gente tem um nível de autonomia muito alto e um nível de alinhamento baixo, né, a gente vai beirar a anarquia. Por quê? Porque cada um vai fazer o que quer, vai trabalhar do jeito que quer, sem nenhum direcionamento. Ele não tem alinhamento, né? Ele não sabe o que ele tem que fazer, ele não sabe o que é importante ser feito. Então, cada um vai arrumar para um lado e a gente vai ter aí uma bagunça, né? E aí, o pior dos dois mundos é quando a gente tem um nível de alinhamento baixo e um nível de autonomia tão baixo que a gente beira a ineficiência. Então, para que a gente consiga ter equipes ágeis, para que a gente consiga ter um cenário de agilidade na organização, a gente precisa fazer com que aquele mindset, lembra que eu falei, permeie por toda a organização, e a gente só consegue fazer isso se a gente tiver um nível de alinhamento que diz o seguinte, ó, isso aqui é o objetivo da organização, essa é a visão, e eu confio em vocês, eu dou autonomia para que vocês façam da melhor maneira possível, dentro do conhecimento que vocês têm, para que a gente consiga entregar valor de forma antecipada para a organização e para o nosso usuário. E aí a gente consegue alcançar os squads, a gente consegue alcançar os times ágeis. E como que esses times ágeis são compostos, né? Para quem não conhece ainda de times ágeis, de metodologia ágil, a gente tem 3 figuras centrais, que é o PO, que é o dono do produto, né? Que ele tem uma visão geral do produto, ele sabe o que é valioso para o cliente, então ele ajuda dentro da equipe a priorizar o trabalho que a equipe precisa fazer. A gente tem um Scrum Master, que atua na remoção de obstáculos e de melhorias, e ele tem o papel de ser o guardião da metodologia ágil, então ele é que vai fazer com que o time box seja cumprido, que a galera realize as reviews, que realize as plannings, que realize as retrospectivas, vai apoiar a equipe, vai facilitar essas reuniões das equipes, e a equipe, então, dentro dessa visão toda que eu falei até aqui, ela tem um autogerenciamento, ela sabe o que precisa ser feito, ela decide como vai ser feito e como que ela consegue melhorar continuamente seu trabalho. Né? E como que ficam os gerentes, então, dentro dessa visão? Né? Os gerentes, eles passam cada vez mais a ter uma visão de liderança, de uma liderança servidora, que a gente gosta de chamar, né? Que a gente costuma chamar. Eles perdem muito da função de gestão, de coordenação, começa a partir para uma visão de gestão 3.0, onde ele apoia as equipes no seu melhoramento contínuo, na sua melhoria contínua, como que as equipes conseguem resolver os seus problemas, né? Ele dá o drive estratégico, ele dá o drive técnico, se for necessário, se a equipe tiver alguma necessidade de direcionamento técnico também, né? E ele consegue apoiar as equipes no seu dia a dia para que elas consigam melhorar o seu trabalho. Ele acaba atuando muito de mão dada ali com o Scrum Master, né, nessa facilitação e na remoção de obstáculos, mas tem um papel fundamental na liderança estratégica para dar o direcionamento das equipes e para onde elas vão rumar. Então, eles perdem um pouco essa função de gestão e coordenação, né, que até então a gente tinha na visão tradicional, e passa a ter uma visão muito mais de liderança. E aí o PMO, dentro desse cenário, ele apoia toda essa engrenagem, ele azeita essa engrenagem, ele apoia na disseminação da cultura, né, apoia no crescimento dos Scrum Masters na organização, apoia nas integrações de várias equipes, né, apoia para que os Scrum Masters consigam se falar para quando a gente tiver algum projeto que seja escalado, né, e ele atua dessa forma interagindo em um ambiente que pode ser tanto focado em projeto, como, conforme eu falei anteriormente, focado também em produtos, né, não só necessariamente numa visão de projeto, e sim numa visão de produto. Produto, quando eu falo aqui, eu tenho um software que ele precisa continuamente ser atualizado,
mantido pela minha organização, como, por exemplo, um software, um aplicativo de celular. E durante todo esse ciclo de vida, as equipes vão estar trabalhando focadas no desenvolvimento ou na melhoria daquele produto. E o PMO também vai aportar valor na execução, no dia a dia dessas equipes, na garantia da execução do seu trabalho no dia a dia, na integração das equipes, para que a gente consiga realmente alcançar o objetivo da organização. Ficou claro aqui, pessoal? Né? E falando um pouquinho mais, se alguém tiver alguma pergunta, coloca aí, tá? Que eu vou avançar, que eu estou vendo que eu estou um pouquinho atrasado. E aí, falando um pouquinho mais do modelo de tribos, né? O modelo de tribos consiste em quê? A gente pegar pessoas, equipes, né, de várias áreas dentro da organização, negócio, marketing, desenvolvimento, que aí começam a trabalhar integradas, focando por cliente, né? E aí, o que a gente ganha com isso, né? A gente ganha um dos principais gargalos que a gente tem lá desde os primórdios da gestão de projeto, que é a comunicação, né? Se a gente conseguir continuar tendo o marketing no seu canto, o comercial no seu canto, desenvolvimento no seu canto, a gente vai continuar tendo as barreiras e as dificuldades de comunicação que a gente tem até então. Então, a criação desses times ágeis, e principalmente desse modelo de squads e tribos, né, que foi originário lá no Spotify, depois evoluiu para o OLX, Google, Hotel Urbano, enfim, né, o foco principal vamos fomentar com essa proximidade, com essa junção de equipes, fomentar a comunicação e a colaboração entre as pessoas de várias equipes, conformando uma equipe só que vai estar focada em entregar aquele produto para o nosso cliente, aquele projeto para o nosso cliente. Tá legal? E aí a gente pode ter, dentro dessa tribo, né, ou dessa squad, o Scrum Master, o PO, pessoas da área de marketing, como eu falei anteriormente, pessoas do comercial, um front-end, analista de requisito, um quality assurance, né, um tester, enfim. Então, a gente pode ter várias pessoas trabalhando em prol de uma entrega única. Tá legal? E aí eu entro dentro do nosso conceito do Agile Management Office. Né? Então, como a gente falou até aqui, né, eu gosto muito de botar esse X em cima do P, por quê? Porque cada vez mais a gente perde o foco, né, no nosso P de projeto. E sim, a gente começa a focar na gestão ágil da organização, das iniciativas da organização, sejam elas quais for. Né? Seja ela um produto, seja ela um projeto, seja ela um novo negócio, enfim. Então, o PMO ele vai estar ali para apoiar essas iniciativas. Então, por isso que eu gosto muito do conceito do Agile Management Office. Por quê? Porque a gente tira o P de projeto e a gente foca na gestão ágil da organização. E aí, como que o PMO consegue, né, o Agile PMO, o Agile Management Office, enfim, a gente vai dar o nome que a gente achar melhor para a nossa organização, e isso eu falo um pouquinho mais no meu treinamento também. Ele precisa, então, aceitar os desafios que o mundo voca atrás. Né? E como é que ele consegue aceitar esses desafios? Né? Exercendo um papel de liderança. Através de quê? Da adaptação e do ajuste dos seus processos, das suas funções à necessidade da organização, focando na otimização da performance do negócio, né? E não necessariamente no cumprimento de um plano, de um cronograma. O sucesso, né, vai ser obtido, na verdade, através do alinhamento, lembra que eu falei ali atrás, né, do nível de alinhamento. Quanto mais a gente conseguir alinhar as equipes, né, em qual rumo a organização está seguindo, para onde a gente vai, quais são os objetivos, qual é o propósito da organização, mais sucesso a gente vai conseguir obter nas nossas iniciativas dentro da organização. Né? E também a gente vai conseguir isso através da colaboração. Né? A gente hoje, é impensável a gente ter equipes trabalhando se não for de forma colaborativa. Por quê? Porque a agilidade traz isso e a agilidade pede isso. Né? E aí a agilidade é o quê? Se adaptar às necessidades. Né? A gente precisa ter um foco cada vez mais em liderar as pessoas do que simplesmente gerenciar os recursos, né? Gerenciar aquele pool de recursos que eu falei lá no início. Né? O sucesso, ele não é absoluto. Então, o PMO, né, o Agile Management Office, ele precisa estar o tempo todo buscando a melhoria contínua. Ele precisa ter uma carga de inteligência emocional. Lembra que a gente falou sobre a dinâmica humana, saber se relacionar, focar muito na colaboração e nas relações humanas. Né? Então, ele precisa ter uma inteligência emocional tal que permita a ele, que propicia a ele ter um entendimento político para que ele consiga se adaptar aos diferentes públicos que ele vai ter dentro da organização. Porque o PMO ele vai estar agindo em diversos níveis, desde as equipes, né, desde a parte operacional até o nível estratégico da organização, lidando com o CEO, com o C-Level, traduzindo
os resultados que estão sendo alcançados pelas equipes para aquilo que a alta gestão precisa ouvir ou quer ouvir em termos de resultados, né? E, principalmente, ter uma visão muito mais de liderança de negócio do que especificamente daquela visão tradicional de gestão de projeto. Então, o PMO ele precisa evoluir para esse entendimento para que ele consiga realmente exercer um papel fundamental de liderança dentro da organização. E aí, para a gente já ir fechando aqui dentro do nosso conceito de Agile Management Office, o PMO ele consegue mostrar o seu valor dentro do contexto organizacional, partindo de um backlog da organização, né? Então, a organização vai ter lá as suas X iniciativas, projetos, portfólio, o que for. A partir disso, a gente vai definir qual é o backlog que vai fazer parte do olhar do PMO, né? Sobre o qual o PMO vai atuar, apoiar, né? Fazer algum tipo de gestão ou de reporte, enfim, ou de coaching, whatever, tá? E aí, definindo o backlog daquela sprint que a gente vai rodar, e aí aquela sprint de múltiplos projetos, né? E aí a gente vai ter dentro desse arcabouço aí projetos ágeis, tradicionais, híbridos, o que for, iniciativas, enfim, que a gente vai acompanhar dentro daquele período que está sendo definido, de 1 a 3 meses, até a gente chegar nas entregas válidas dessas iniciativas, desse período, para que aí sim, com essas entregas sendo válidas, né, sendo de acordo com aquilo que era esperado, a gente conseguir alcançar o valor que a organização espera que a gente entregue dentro desse contexto, tá? E aí, como que é conformado esse modelo do Agile Management Office, né? A gente parte de um setup, né? Mas esse setup, ele precisa ter uma visão do contexto da organização, né? Conforme eu menciono aí em cima, ele precisa encarar, esse modelo permite que a gente consiga, que a organização e que o Agile Management Office consiga encarar os desafios que o mundo VUCA traz, né? Então ele precisa olhar para esse contexto, ele precisa olhar o que está sendo feito lá fora, ele precisa olhar o que está mudando no mercado, ele precisa se antever a essas mudanças, né? Para poder apoiar, inclusive, no desenvolvimento de novos produtos, né? Aí ele estabelece esse setup, né? Então ele estabelece um modus operandi, como que essa estrutura vai funcionar dentro da organização, ele atua executando, transformando as necessidades da organização em valor, né? Em valor para o negócio, e atua na inspeção dessas entregas, garantindo que elas estão aderentes às necessidades e à estratégia da organização, através de um acompanhamento dessas entregas, dentro desse modelo, dentro desse círculo, dessas sprints, e o tempo todo checando se isso continua falando com aquilo que tinha sido definido estrategicamente. Se a gente não tiver um olhar para o contexto, para o mundo VUCA, implementar um PMO adaptado a essa necessidade do contexto, da organização, executar com foco, com olhar nessas necessidades e buscando a entrega de valor e fazendo um cheque periódico de que se essas entregas estão sendo aderentes àquilo que tinha sido definido estrategicamente e que vai trazer valor para a organização, se a gente não tiver tudo isso conformado, a gente não consegue garantir que esse PMO, que essa estrutura, realmente está agregando valor, que está trazendo valor para a organização. Então, assim é que a gente consegue realmente trazer e ter um modelo que realmente faz sentido, não somente uma estrutura burocrática ligada àquela visão tradicional, e sim uma estrutura que consegue se transformar e consegue ter um protagonismo dentro da transformação ágil que a organização precisa passar. E essa transformação ágil que eu falo, ela não é, não, vou implementar necessariamente para eu fazer a transformação ágil, eu preciso implementar métodos ágeis dentro da organização. Não. A transformação ágil é mindset, é saber se adaptar, é estar ligado ao contexto em que a organização está inserida e sabendo se adaptar para poder continuamente entregar valor para o nosso negócio e para os nossos usuários. Para a gente poder fechar, alguém já ouviu falar aí de Agile Coach? Queria que vocês me respondessem essa perguntinha. E aí, dentro do que eu falei aqui, quem já conhece de Agile Coach, eu quero discutir aqui se a gente pode linkar a visão do Agile Management Office à visão do Agile Coach, né? Faz sentido para vocês falar disso, né? Falar que o Agile Management Office, ele passa
a ter uma função parecida com a visão do Agile Coach, para quem conhece aí sobre o conceito? Responde aí se faz sentido ou não. Eu vou falar para vocês aqui o seguinte, dentro da minha visão, né, e falando de tudo isso que eu falei para vocês aqui, faz total sentido. Né? Por quê? Porque o Agile Coach, qual é o papel dele? É fazer a transformação da organização para a entrega de valor, para a entrega de resultado. Né? E ninguém melhor do que uma área que possui uma visão da gestão de projeto tradicional, que possui esse olhar sobre o modelo tradicional de gestão de projetos, né, para conseguir fazer essa transição do tradicional para o ágil. Né? E principalmente, por quê? Porque na maioria das vezes a gente acaba não fazendo 100% completo. Né? A gente não vai trabalhar 100%, nem sempre a gente vai trabalhar 100% somente com Agile. Né? Ou a gente vai trabalhar durante um grande período numa visão híbrida, onde a gente vai ter algumas coisas rodando ágil, outras coisas rodando tradicional e outras rodando no meio do caminho ali, né? De uma forma híbrida. Então, o Agile Coach nada mais é do que o quê? É um indivíduo, né, que vai criar ali um ambiente para que as equipes consigam crescer, um ambiente de colaboração, né, de respeito e confiança, conforme eu falei anteriormente. Né? E aí, se a gente começa a formar um time de vários Agile Coach na organização, né, nada mais é do que um PMO ágil. E aí, o propósito do Agile Coach Team, que seja, não é diferente do propósito de um PMO tradicional, que é garantir que o quê? Que as iniciativas, que projetos, que produtos consigam ser criados, consigam entregar valor de forma satisfatória num prazo aceitável, né? Então, é uma equipe que é eficaz, focada na execução de metodologias e frameworks ágeis, ou mindset ágil, né, que vão atuar em conjunto de maneira profissional e eficiente. Então, assim, o Agile Coach Team, ele suporta as equipes, né, e aí vai, de certa forma, ele vai atuar fazendo a interface dessas equipes com o C-Level também da organização, né, num nível mais de portfólio. E aí ele vai concentrar o quê? Na comunicação entre as equipes, na execução, na geração desses relatórios, e nada mais é que o papel tradicional do PMO traduzido para essa visão ágil das organizações. Faz sentido isso para vocês? E aí, assim, só para complementar essa visão, eu vi, né, em vários anúncios lá fora que as empresas já começam a tratar o Agile Coach e PMO como uma coisa só. Eu vi várias vagas lá fora, Agile Coach / PMO. Então, isso que eu estou falando aqui não é nenhuma loucura, né? Faz total sentido, e principalmente, a partir do momento que a gente deixa de ter aquela visão xiita, né, de que o tradicional não presta e de que só o Agile serve. A gente começa, sim, a enxergar o quê? Que é importante a gente conhecer tradicional, ágil, saber trabalhar de forma híbrida, e que a gente consiga ter todas essas visões, todos esses métodos dentro do nosso baú, né, do nosso cinto de utilidade, para a gente conseguir utilizar aquilo que for melhor de acordo com o contexto do projeto, da organização, para que a gente consiga entregar valor. Ponto. Legal? Bom, então é isso que eu queria trazer para vocês, pessoal, só para a gente poder fechar. Conforme eu tinha falado aí no início. Pessoal, estão me ouvindo aí? Estava dando algum retorno, tá? Não, legal. E aí, assim, conforme eu falei lá no início, eu tenho o treinamento, o segundo workshop ágil, que vai rodar agora sábado, dia 16, né? Aqui no centro do Rio, de 9 às 18 horas. E aí eu tenho um sorteio para vocês aí. Quem tiver interesse em participar, eu queria que me respondesse uma pergunta, e aí quem for o primeiro a responder vai ganhar 50% aí no meu curso, tá? 50% no meu curso. Meu curso, ele está R$300 hoje, pelo Simpla, né? E aí vai sair por R$150, mais a taxa de 10% do Simpla, e aí 100 e alguma coisa, R$165, que parcelado pelo Simpla vai dar aí 12 de R$16. Então, assim, é menos do que um hambúrguer, acho que fica bem factível aí, então acho que vale bastante a pena vocês participarem. Quem me responder primeiro aí, vai ganhar esse desconto no meu curso, tá? Eu queria que vocês me colocassem quais são as 3 etapas que a gente precisa realizar para poder ter uma implementação
uma gestão eficaz do nosso Agile Management Office? Quem vai ser o primeiro a responder aí? E acho que ninguém sabe, hein? Wagner, acho que a gente vai ficar com um brinde pra gente aí. Ninguém sabe da resposta. Será, Júnior? Será? Opa, Edmar falou ali, ó. Setup, execução e inspeção. Isso aí, Edmar. Show de bola. Exatamente. Né? Esses são os 3 principais passos da implementação desse modelo, Agile Management Office. Né? É o setup, que é a gente olhar para fora e a gente implementar a estrutura de acordo com a necessidade. A execução, onde a gente define qual vai ser a estrutura e como que a gente vai, e quais são os projetos que a gente vai rodar. Né? Desculpa, a estrutura a gente define no setup, e aí a gente define como é que a gente vai rodar e quais são os projetos que a gente vai rodar naquele período, e a inspeção, que a gente fazer a verificação contínua aí, se realmente a gente continua entregando valor para a organização. Tá legal? Então, Edmar, depois eu vou deixar meu contato aqui no final, você me manda um e-mail aí que eu vou te passar o link para você poder fazer a inscrição aí com 50%, tá legal? Só para a gente poder fechar aqui, para os outros participantes que estão aqui no nosso webinar, eu trago também aí como um brinde 25% de desconto no curso, tá? E aí é só bater o QR Code. Esse desconto aqui é exclusivo para os participantes do webinar, tá? Então é só bater o QR Code aí, ou então digitar esse link que está embaixo, que aí já cai direto com o desconto de 25% dos participantes do nosso webinar aqui. Tá legal? E aí, antes da gente encerrar, eu passar aí para as perguntas. Tem uma pergunta aqui do Matheus. Como está o mercado de trabalho hoje para quem tem interesse em trabalhar em PMOs ágeis? Então, Matheus, esse é um conceito cada vez mais utilizado nas organizações. Como eu falei, ele ainda é um conceito novo. Algumas empresas lá fora já trabalham com a visão Agile Coach /PMO, mas aí é importante entender o seguinte, né? O PMO ágil, ele precisa ter um conhecimento tal de metodologias que consiga fazer com que ele navegue tanto na parte tradicional, quanto na ágil e quanto no meio do caminho, né? Que ele consiga também navegar na parte híbrida e consiga apoiar na transformação da organização para esse mindset ágil. Então, assim, precisa conhecer bastante de gestão de projetos, de agilidade, conhecer outros métodos também, inclusive de desenvolvimento de produto, como design sprint, design thinking, para que ele consiga ter cada vez mais capacidade de apoiar as organizações. E aí, só um dado a mais, assim, como eu falei lá no início, a gente falou sobre os estágios de evolução do PMO, eu já estou ouvindo falar no mercado hoje de um centro de excelência ágil dentro das organizações. E nada mais é do que aquele PMO, centro de excelência, traduzido para essa visão ágil da organização, né? Então, para você ver como as coisas elas começam a conversar, né? Que elas começam realmente a convergir para uma visão não tanto puxando para o ágil, não tanto puxando para o tradicional, mas sim uma visão que seja adaptável à necessidade da organização. Legal? Wagner, aí não sei se tem alguma pergunta, eu vou colocar aqui aqui acho que o pessoal já viu o desconto, vou colocar meus contatos finais aí também, até para quem quiser me passar um e-mail, meu LinkedIn, Instagram, Facebook, meu site. Agradeço aí a participação. Quiserem perguntar mais alguma coisa, aqui estou à disposição para responder. Tem o QR Code de novo aí do meu LinkedIn. E passo para o Wagner aí, se tiver mais alguma pergunta também. Legal? Ok, então a pergunta do Pedro. Acabou de colocar aqui no chat. Pedro, como o PMO ágil lida com as exigências da alta direção por cronogramas detalhados? Boa pergunta, Pedro. Então, a gente precisa, como eu falei, assim, é uma coisa que, se a gente implementar metodologia, mas a organização, a gestão, a alta gestão, não comprar a ideia e não entender que a gente precisa trabalhar de uma forma diferente, né? De uma forma onde a gente não vai entrar nesse nível de detalhe, fazendo uma gestão de cronograma, né? A gente começa a ter problema. Então, como que a gente começa a lidar com essas exigências?
começando aos poucos a adaptar a forma de reporte para uma forma mais ágil, né? Se possível, trazer a alta gestão para as salas das equipes, né? Ou os lugares onde as equipes estão concentradas trabalhando, onde a gente tenha os irradiadores de informação, como o Kanban, né? O burn down, enfim, para que em real time, né? E para que eles consigam acompanhar a evolução constante, o andamento das equipes constantemente, né? Então, isso seria o ideal, né? Mas também a gente pode ir traduzindo essa forma de reporte com base em cronograma detalhado para um report on-page, para que a gente comece a ter uma visão mais simples, mais consolidada e mais ágil de comunicação dos avanços dos nossos projetos, das nossas iniciativas. E aí a gente, dentro desse one-page, desse modelo, a gente começar a focar mais em valor naquilo que está sendo entregue e não efetivamente se o cronograma foi cumprido ou não. E sim no valor que a gente está gerando para a organização. Tá legal? Tem mais uma pergunta aqui da Karine, né? Que eu estou vendo. Isso. Você entende que pode acontecer sobreposição de papéis dos métodos ágeis com o PMO ágil? Qual seria a fronteira de atuação de um PMO e de um Scrum Master e um PMO? Boa pergunta, Karine. Bom, na verdade, assim, quem é o guardião da metodologia para as equipes? Scrum Master. Quem é o guardião daquilo que é prioritário, daquilo que entrega valor para o nosso usuário e para o nosso cliente? O PO. E qual é que é o papel do PMO dentro desse cenário? É ele fazer com que as equipes que existam dentro da organização se falem, para que elas evoluam conjuntamente, para que elas trabalhem de forma integrada, para que dentro de projetos estratégicos e que sejam escalados dentro da organização, o PMO consiga apoiar, atuando como se fosse um framework safe, né? Aqui talvez muita gente aqui não entenda, enfim, mas eu não vou entrar no nível de detalhe, um Scrum of Scrum, alguma coisa nesse sentido. Ele começa a trazer uma evolução para que os Scrum Masters comecem também a atuar de uma forma um pouco mais estratégica. Então, ele consegue apoiar a evolução do Scrum Master nesse sentido, ele consegue apoiar o PO na priorização daquilo que é valor estratégico para a organização. Então, se a gente está falando de uma visão de roadmap estratégico, de portfólio, que talvez o PO não vai ter essa visão, então o PMO ele consegue apoiar aquilo que está sendo entregue naquele projeto específico e que o PO está priorizando, naquilo que é importante para a organização. E dentro de uma estratégia, de um roadmap que faça sentido para a organização de uma forma geral. Por quê? Porque o PO ele vai estar olhando aquele projeto dele. Mas o PMO ele vai estar olhando aquele projeto e mais um outro, e mais um outro, e mais um outro. E dentro daquilo que vai fazer sentido de uma entrega conjunta, onde traga benefícios maiores para a organização, se for priorizado e entregue, ele vai estar articulando com o PO para que aquilo seja priorizado. Legal? Não sei se tem mais alguma pergunta, não sei se passou aqui, ou Wagner? Não, acho que tem pergunta mais não, viu? Você tem alguma pergunta, Wagner, que você queira fazer? Não, agora não, até que por causa do tempo, legal. Do tempo mesmo. Mas, ô Júnior, excelente apresentação. Eu quero expressar aqui a gratidão por ter aceito o nosso convite de participar com a gente desse webinar. E eu não sei se eu falo aqui agora, Júnior, sobre a novidade do ConaGP, uma palestra surpresa, ou deixo para depois, hein? Você que sabe, você que manda aí, você que é o chefe. Vou falar um pouquinho rapidinho do ConaGP e vou falar um pouquinho aqui também sobre esse debate que nós iremos fazer. Ainda não temos o dia durante o evento, mas será um debate bem interessante voltado para esse tema também, né? Eu coloquei o link para as inscrições para o ConaGP. Ok. Esse legal. É o link na tela, gente, para a inscrição do ConaGP. O ConaGP, ele começou ano passado, foi em julho do ano passado. É um congresso nacional de gestão de projetos 100% online, tá? E o evento passado foram 26 palestrantes. Esse evento nós vamos ter 30 palestrantes participando com a gente desse evento maravilhoso que atinge várias pessoas no mundo inteiro, tá? O evento foi criado para o Brasil, mas nós temos participantes do Chile, da Argentina, Estados Unidos, são vários países que participaram do evento passado. Foi uma surpresa nossa.
E esse ano também já temos vários inscritos de outros países. O ConaGP, ele é voltado para a gestão de projetos, só que dentro do ConaGP, nós falamos também um pouco sobre inteligência emocional, sobre empreendedorismo interno, que são temas também que são necessários para o PMO ágil, não é isso, Júnior? Exato, exatamente. Porque a gente precisa de uma equipe fortalecida, uma equipe que tenha uma boa inteligência emocional, porque a gente sabe que problemas em projetos acontecem às vezes por falta de comunicação e também de percepção de algumas relações que acontecem dentro do projeto, né? Como você disse na apresentação, nós somos contratados pelas nossas habilidades, mas demitidos pelos nossos comportamentos no dia a dia da organização. Então, quando a GP fala um pouquinho disso também, né, sobre plano de carreira dentro da gestão de projetos. Teremos uma sessão todos os dias de perguntas e respostas para quem quiser estiver treinando para obter a certificação PMP. E vai ser bem interessante. A Larissa vai debater 2 a 3 perguntas por dia, voltado para a prova de certificação PMP. Além disso, teremos 2 cursos também, incluído na credencial, que são um curso de MS Project básico e também um curso de Navisworks 4D, que vai ser feito pelo Vladimir. Além disso, são mais de 26 palestrantes, além dos cursos, né? Mais de 26 palestrantes que vão estar com a gente falando sobre temas variados, tanto voltado para PMO, né, metodologias ágeis, como a indústria 4.0, a revolução 4.0, revolucionando um pouco a gestão de projetos também. E contamos com todos vocês lá. Para conhecer, basta clicar nesse link que o Júnior acabou de disponibilizar para vocês aí. Tá? Já garanta sua credencial. Lembrando que esse webinar, até a próxima edição, que vai ser quinta-feira agora, ele é gratuito. Qualquer pessoa pode participar, obter o seu certificado de participação. Mas após o evento, esse webinar, que vai acontecer mensalmente, ele vai ser exclusivo para os participantes do ConaGP. Então, quando você se inscreve para o ConaGP, garante sua credencial, você está garantindo a sua participação por 1 ano nos webinars que nós vamos fazer. E provavelmente vou negociar com o Júnior de estar aqui de novo com a gente no próximo em um outro webinar, né? Viu, Júnior? Tá legal, é só convidar que a gente aparece. Bacana, bacana. Então é o seguinte, garanta a sua credencial agora, esteja com a gente no ConaGP. E agora o certificado dessa palestra que vocês estão participando agora. Vai ser 1 hora de certificação, tá? Tem um certificado de 1 hora. E como você vai obter esse certificado? Durante a apresentação, está até na tela agora, apareceu um número para certificado. Você vai anotar esse número e vai enviar um e-mail. Vou colocar aqui na tela, aqui na área, para certificado@conagp.com.br. Tá aí o e-mail. Vocês vão mandar um e-mail para esse endereço com o seu nome completo, o número que apareceu durante a apresentação, que aqui é o 07, e também o nome da palestra, tá? Porque como são várias palestras que nós fazemos, nós precisamos saber qual foi a palestra que você assistiu, ok? Então, mande o seu e-mail para certificado@conagp.com.br, dizendo o número e também o seu nome completo, que tem que vir o nome completo no certificado, tá? Ô, Júnior, deixar novamente aí, você deixou um contato, um link, né, para o pessoal participar do evento que vai ter esse final de semana, né? Não, eu coloquei o link lá na tela. Eu posso colocar aqui também? Pode, fica à vontade, fica mais fácil. Eu vou colocar aqui também e coloquei 2 links aí que me perguntaram sobre o material. Eu coloquei 2 links aí para baixar o e-book, para quem tiver interesse em baixar o e-book. 2 e-books, na verdade, falando sobre o PMO ágil. E tinha colocado também o link de inscrição lá no ConaGP, né? Eu vou colocar aqui também o link para a inscrição aí para a inscrição no meu treinamento com 25% de desconto. Excelente, excelente. Excelente. Ô, Júnior, novamente agradecer, dizer que é uma gratidão ter você aqui com a gente como palestrante. Foi uma palestra maravilhosa de um tema que eu acho super importante na gestão de projetos, está sempre em crescimento, né? E está em pleno foco atualmente. E eu quero deixar aqui agora para você dar suas considerações finais para a gente poder encerrar o nosso webinar de hoje. Legal. Então, agradeço aí a todo mundo que teve a disposição de participar. Acho que é um tema bastante interessante. Como eu falei, geralmente estou publicando lá no LinkedIn falando sobre isso. Então, também, quem quiser dar uma olhada nos artigos lá no meu LinkedIn, também pode acessar.
E quem puder participar do treinamento, acredito que vai valer bastante a pena. É um workshop onde a gente também bota muita mão na massa, né? E aí tem bastante dinâmica para que a gente consiga realmente sair de lá sabendo como realizar uma transformação ágil dentro da organização. É legal, pessoal? Agradeço a todo mundo e uma Maravilhoso. boa noite. Maravilhoso. Antes de finalizar 100%, vou mostrar aqui agora. Quinta-feira agora teremos um novo webinar. Vocês que estão inscritos para esse webinar do Júnior, não precisam se inscrever novamente para o webinar que vai acontecer quinta-feira, tá? O webinar é esse aí, é o webinar com o nosso amigo Vladimir Araújo, que vai falar sobre inovação em projetos de engenharia com BIM, tá? Modelos maravilhosos aí que ele vai explicar um pouco sobre essa tecnologia, tá? Então, basta você clicar no link que você clicou para poder participar desse webinar e você vai acessar normalmente como acessou hoje. Nós vamos mandar um lembrete para você na quinta-feira, pode ficar tranquilo, tanto pelo WhatsApp que vocês cadastraram, quanto por e-mail também. Combinado? E a surpresa que eu ia falar aqui, né? O Júnior, inicialmente, ele não era um palestrante do ConaGP, na realidade não é um palestrante, mas nós vamos fazer uma palestra surpresa, provavelmente na quarta-feira do evento. O evento acontece de 18 a 22. Wagner? Oi, tá me ouvindo? Tá, o Júnior, eu acho que a conexão dele caiu aqui, deve estar voltando, tá, gente? Mas enquanto isso, é o seguinte, então nós vamos fazer um bate-papo, tá? Uma dinâmica com 3 ou 4 palestrantes para discussão sobre esse tema principal que ele falou aqui hoje, que é Agile PMO, tá? Então, várias técnicas discutidas por vários profissionais. Então, é um horário surpresa ainda, na segunda-feira, que é o primeiro dia do evento, nós vamos colocar a informação sobre essa nova palestra, essa palestra surpresa aí que nós tivemos. Eu acho que a conexão do Júnior caiu. Ele já despediu de vocês aqui. Pode ter certeza que foi uma palestra maravilhosa e eu também quero deixar aqui a gratidão e parabenizar por vocês estarem aqui hoje para absorver mais conhecimentos. Ok? Gente, um abraço. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente no contato@conagp.com.br, ok? E também, para obter o certificado, manda um e-mail para certificado@conagp.com.br. E aguardo vocês na quinta-feira aqui para o próximo webinar com Vladimir Araújo. Um abraço, gente. Fiquem com Deus e até lá.